Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, sexta-feira, último dia da nossa série sobre a Rainha Esther. Você homem, você mulher que está me assistindo, já começa a compartilhar com todo mundo, mas principalmente você mulher, porque a Rainha Esther tem uma conexão com vocês, né? E é muito importante que você agora já comece a divulgar, pegue o link, mande para o máximo de pessoas. Olha, hoje é sexta-feira, mas a gente está desde segunda falando de Rainha Esther, fazendo comparações da vida dela com a sua vida, de como se aplicar no seu dia a dia. Vai mandando para todo mundo! Vale muito a pena, curte o vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, porque esse canal só existe para te ajudar. De segunda a sexta, 7h57 da manhã, eu tô aqui no Café com Destino e todo domingo às 10 da manhã tem uma pregação, uma mensagem de sabedoria bíblica para a sua vida. Nós estamos no livro de Esther, que livro fantástico, onde nós vemos realmente uma menina órfã que estava em terra estrangeira, que foi levada cativa, presa, sequestrada. Seus antepassados foram destruídos em Judá. E o rei da Babilônia levou todos cativos para a região da Babilônia, da Pérsia. Os judeus ali ficaram por alguns anos e nesse período começa a história de Esther. Esther tinha tudo para dar errado, mas porque tomou algumas decisões, a vida dela deu uma reviravolta e ela se tornou uma famosa rainha do Oriente. Nós temos muito que aprender com Esther e hoje, nesse encerramento da série, eu preciso falar um pouco de Mardoqueu, o pai adotivo dela, que era primo de sangue, e também sobre as consequências de Esther ter cumprido o seu propósito. É isso mesmo. Quando você cumpre o seu propósito, tem consequências. Mas consequências não daquelas negativas que você colhe quando erra. Consequências de milagre. Recompensas divinas. Quando você cumpre o seu propósito, os céus se movem a teu favor. E eu quero começar no capítulo 6 de Esther, que diz assim, já podemos começar, papel e caneta na mão, vai compartilhando o link para todo mundo. Coloca aqui nos comentários de onde você está falando e qual horário. Tem gente do Brasil e do mundo nos assistindo e tem muita gente assistindo em um horário diferente por causa do trabalho ou por causa do fuso horário, está em outro país. Coloca de qual cidade, qual país e da onde você está falando. E o horário que você está falando, para mim é muito importante saber, tá bom? Vai colocando aqui no chat online. Naquela mesma noite, capítulo 6 de Esther, naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. É engraçado como na antiguidade, quando Deus queria falar alguma coisa para uma nação inteira, como ele roubava o sonho dos reis. Ou ele tirava o sono dos reis, ou ele dava sonho para os reis. Tanto que José conseguiu o governo do Egito porque interpretou um sonho de Faraó. E o sonho de Faraó o perturbou muitíssimo. E outra coisa, o sonho de Faraó não era nenhum enigma, não. 7 vacas gordas, 7 vacas fraquinhas. Muita gente poderia decifrar isso. Mas quando Deus quer que você decifre, ele confunde quem poderia fazê-lo. Quando Deus quer dar para você, quem tinha mais preparação do que você fica confundido. Por isso que muitas vezes a Bíblia diz que Deus ia confundir os inimigos, porque os inimigos eram mais fortes, eram em maior quantidade que Israel, mas Israel ganhava, porque Deus confundiu os inimigos. E assim vai ser na sua vida. Deus vai confundir aqueles que são, para honrar aqueles que não são. É o que está escrito. Deus vai abrir oportunidades para você. E ele tirou o sono do rei. E o rei, perturbado, mandou trazer o livro de crônicas, ou seja, o livro das histórias sobre os reis, né, da Medo-Pérsia, fica tudo registrado ali, inclusive as histórias mais recentes. Então ele mandou trazer e achou, versículo 2, e achou-se o escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Como Mardoqueu ficava andando de um lado para o outro ali no palácio, na esperança de encontrar Esther para mandar mensagens para ela, ele acabava tendo contato com muita gente no caminho. Nesse caminho, como ele tinha acesso ali, porque a rainha Esther dava alguns acessos para ele ali, ele conseguiu descobrir, escutando, percebendo,
que 2 dos camareiros do rei, ou seja, gente que trabalhava dentro do palácio, queria matar o rei. O que ele fez? Mandou avisar a rainha Ester, mande avisar a rainha Ester, que 2 dos caras de confiança do rei querem matá-lo. Isso foi registrado no livro de Crônicas, que Mardoqueu fez a denúncia. Versículo 3. Então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos dos reis, e os servos do rei que liam as crônicas e ministravam junto a ele, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então o rei perguntou, quem está aí no pátio? E eles responderam, Amã. Amã está no pátio. E o rei mandou ele entrar. Entrando Amã, quem era Amã? Aquele que estava querendo matar todo mundo. Aquele que estava planejando mal contra os judeus. Entrando Amã, o rei perguntou, Amã, o que você faria a um homem em que o rei se agrada? Em que o rei quer honrar esse homem? E Amã disse, eu daria para esse homem uma veste real, algo que o rei costuma vestir, como também cavalo que o rei costuma andar, e colocaria uma coroa na cabeça dele. Porque Amã achou que o rei ia falar dele, achou que ia honrar ele, e falou, acho que isso aqui é a grande honra, você ter o que o rei tem. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Ou seja, bota ele com a roupa do rei, bota ele no cavalo do rei, manda ele andar pela cidade e todo mundo anunciando, é isso que acontece com quem honra o rei. Então disse o rei Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Deus agora vai botar o plano no inimigo de cabeça para baixo, e o que era plano do inimigo vai virar a maior bênção. Ou seja, nós já sabemos que Amã tentava matar os judeus, principalmente Mardoqueu. E sem saber, o inimigo vai dar para o rei a melhor honraria, a melhor ideia de honraria. Deus tira, tem coisas que só Deus pode fazer, Deus tira o sono do rei, faz ele ler o livro de Crônicas e cai justamente na história que Mardoqueu entrega 2 camareiros do rei que queriam matá-lo. Ele falou, vou honrar esse homem, manda chamar Amã. Amã, o que você faria? Amã era um conselheiro, era um príncipe. O que você faria? Ele falou, faria assim, assim, assim. Ele falou, então faça tudo isso, mas para o judeu Mardoqueu. Ele bota o inimigo que queria matar para servir agora. Ele não sabia o que estava fazendo. Isso, é claro, provocou mais ódio, mais raiva ainda em Amã. Só que quando você agrada a Deus, quem era para vir contra você acaba te servindo. Quem vinha para te destruir acaba abrindo caminho para você. Golias poderia vir para destruir Davi, acabou sendo a ponte para a fama de Davi em Israel. O que vinha para destruir acabou virando a divulgação, a promoção. E Mardoqueu, ele virou um homem muito poderoso no reino. Ele virou um conselheiro muito poderoso depois, porque o rei começou a se inteirar que por causa da sabedoria de Mardoqueu, Ester estava cada vez mais sábia como rainha. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que não só vão curar feridas do passado, porque Mardoqueu, quando adota Ester, quando adota a menina Hadassa, que é Ester em hebraico, ele cura a ferida da orfandade. Ele adota como pai, porque agora ela não tinha mais pai e mãe. Deus não vai só colocar pessoas que vão cuidar das feridas do passado, mas pessoas que vão te mentorear para o futuro. Não é só cuidar das feridas do passado, mas também mentorear para o futuro. É muito importante que você lembre algumas coisas. O fato de Mardoqueu, em algumas versões da Bíblia fala Mordecai, o mesmo nome, mentorear Ester,
garantiu o sucesso dela como rainha. Porque a única coisa que ela tinha antes de Mordecai, o que ela já tinha naturalmente? Beleza. Mas ela ficou conhecida depois pela beleza dela? Não, pela sabedoria. Porque ela temia a Deus. Ela teve coragem de libertar o povo. Deixa eu te falar, você pode ter muita coisa boa hoje a teu favor. Mas ainda não é isso que Deus vai usar por completo. Você precisa de mais coisas que só Deus pode dar. Você pode ter coisas negativas. Como Esther também tinha, era órfã. De um povo que ela não podia nem falar de onde era, porque podia virar inimiga ali. Ela tinha muitas coisas contra ela, mas ela preferiu se apegar à promessa. Sabe qual é o problema? Você sempre se apega ao negativo e nunca à promessa. Esther virou uma rainha admirada nas nações, uma mulher que estabeleceu a justiça em todo o império, simplesmente porque temeu a Deus, se submeteu a conselhos e mentoria e resolveu ter coragem para não lutar por ela, mas lutar pelos outros. Isso aqui é que eu quero mais te ensinar hoje, nessa sexta-feira. Você tem coragem de lutar mais pelos outros do que por você? Você tem coragem de fazer mais pelos outros do que você faria por você? Porque a Bíblia diz que quem é amigo dá a vida pelos seus amigos. Jesus falou. Você daria a vida pelos outros? E a Esther resolve entregar a vida dela, porque quando ela entra, eu te expliquei isso essa semana, na sala do rei sem ser convidada, ela assume o risco de, se o rei não me perdoar por essa intrusão, eu vou ser morta. Mas ela arrisca a vida dela para salvar um povo. Você está arriscando até onde para salvar alguém? O que você está arriscando para salvar pessoas? Se você não está arriscando o teu conforto, se você não está arriscando teus próprios sonhos, se você não está arriscando o que você acha ou deixa de achar, você tem que rever sua vida. Porque nós estamos nessa terra para arriscar um pouco, mas para que outros ganhem. O apóstolo Paulo arriscou tudo para que outros ganhassem. Jesus arriscou tudo para que o mundo inteiro, a humanidade, ganhasse. Nós precisamos aprender a arriscar em troca do que vale a pena. Sabe qual é o problema? Você já arriscou muito em troca do que não vale nada. Você arriscou tua família em troca do que não vale nada. Você arriscou tua reputação em troca do que não vale nada. Você arriscou a presença de Deus em troca de um prazer passageiro. Você já trocou muita coisa que não vale nada. A pergunta é se você está disposto a arriscar pelo que vale. A pergunta é se você está disposto, se você está disposto hoje a arriscar pelo que realmente transforma, pelo que realmente muda. Porque Esther não arriscou por causa da coroa dela, por causa de alguma coisa dela, por causa do sonho dela, por causa do orgulho dela. Esther se arriscou por causa do povo. Se arriscou por causa das pessoas. Eu preciso ser sincero com você. Tome uma decisão hoje de como você quer ser lembrado. Porque Esther entra na história não é porque era bonita, não. Esther entra na história porque não é porque virou rainha, não. Esther entra na história porque salva esse povo. Você precisa salvar pessoas. Uma das palavras mais fortes foi o que Mardoqueu fala para ela, quando ela falou, eu acho que eu não vou conseguir, porque o rei já não me chama 30 dias, e se eu entrar lá sem avisar, sem ser chamado, eu posso morrer. E Mardoqueu falou, será que não foi para esse dia que Deus te colocou no trono? Gente, que coisa profunda. Será que não foi para esse dia que você quer fugir? Esse dia que você quer fingir que não existiu? Será que não foi para esse tempo que Deus te levantou e te deu tudo que você tem até hoje? As dores e as vitórias. As frustrações, mas também as coisas boas, as portas abertas, os títulos. Será que não foi para isso que Deus te levantou e a Esther reconhece que não era normal, ela não podia estar ali por algo normal. Foi Deus que colocou ela ali, então ela ia gastar aquela oportunidade com algo divino. Gaste a sua oportunidade com um plano divino. Gaste sua oportunidade com um plano divino. Seja ensinável. Deus sempre vai colocar as pessoas mais próximas para te ensinar. Esposo, aprenda com a sua esposa. Deus sempre vai usá-la para te corrigir, para te ensinar. Esposa, escute seu marido também. Deus pode usá-lo para te direcionar.
Geralmente a mulher corrige o homem direciona a mulher. Geralmente é assim. Deus faz do jeito dele, né? Mas geralmente é isso. A mulher sabe corrigir e o homem precisa ser corrigido. Mas o homem também tem um dom de direcionar e a mulher precisa de uma direção. É impressionante como Deus, ele mostra isso nesse relacionamento de Esté e Mardoqueu, seu pai adotivo. Mardoqueu direcionava Esther. Mas quando Esther assume, eu falei isso ontem, quando ela assume como rainha, ela agora começou a dar também instruções para Mardoqueu, bota o povo de jejum. Isso aqui é tremendo. Eu vou ter coragem, olha o que a Esther pensou, eu que vou ter que ter coragem para ir lá, eu que vou usar minha influência para ir lá, eu que vou correr o risco de vida, mas vocês que vão orar e jejuar junto comigo. A pergunta é, sempre um vai fazer mais do que o outro. É por isso que existe o CEO de uma empresa e o empregado de uma empresa. O CEO fez mais do que o empregado. Mas existem coisas que todos têm que fazer juntos. E o que são essas coisas? As espirituais. Quem é dono, quem é empregado. Quem é bilionário e quem é pobre. Quem tem muito e quem tem pouco. Quem é ou quem não é. Quem tem título e quem não tem. Quem fez faculdade, doutorado e quem nunca nem entrou na escola. As coisas espirituais são para todo mundo. Ela, sendo rainha, jejuou junto com todo o povo para que Deus pudesse mover o coração do rei. Quando ela entrasse sem avisar, o rei estendesse o cetro de misericórdia, de justiça, o cetro de ouro. E é isso que eu quero declarar agora sobre a sua vida. Você vai entrar com confiança, com autoridade na presença de Deus, e Ele vai estender o cetro de misericórdia sobre a sua vida. E olha o que o rei Assuero fala para ela: minha rainha Esther, o que você quer? Porque se você me pedir até metade do meu reino, eu te dou. Deus vai usar os poderosos para serem generosos. Deus vai usar as poderosas para serem generosos. Você só tem que fazer a sua parte. As coisas vão começar a mudar a partir de hoje. Nessa série Esther, que nós estamos terminando hoje, eu quero declarar que você vai fazer a sua parte, porque Deus já fez a dele. Deus já fez a dele. E nós estamos nos aproximando de dias em que quanto mais treinado, quanto mais preparado você estiver, mais você poderá ser usado nessa geração. Quando eu insisto para você ir no método Destiny, não é porque é um projeto profissional, um projeto financeiro, um projeto empresarial, não. É porque é um projeto de educação para preparar você para o futuro. Aqui em Alphaville eu vou estar manhã, tarde e noite, mais de 30 horas de imersão num único método mundial, 100% baseado em princípios milenários. Logo depois da oração que eu quero orar por você hoje, sexta-feira geralmente eu oro, você vai assistir o vídeo do método 10, mas deixa eu te dar um conselho. Você precisa estar comigo, para que você aprenda os princípios, seja treinado nisso, comece a fazer a diferença por onde você passar. Vai ficar de pé quem cumpre princípios. Eu quero orar por você porque eu acredito que o que aconteceu na vida de Esther pode acontecer com você. E se você acredita em oração, com muito respeito e com a permissão do meu público, porque eu sei que tem pessoas de várias fés, fé, né? Fé ou fés? Fé, de várias fé, né? Nosso professor de português, o Wesley. Logo quem? Muitas fé diferentes aqui, mas saiba que existe muito poder nesse contato com Deus. E eu quero fazer essa oração. Pai, se tu fizeste na vida de Esther, pode fazer na nossa. Se tu pegaste, Senhor, uma menina órfã, uma menina que foi levada cativa para uma terra estrangeira e fez dela uma rainha que salvou um povo inteiro, quantas coisas tu ainda pode fazer conosco também? Dá-nos 3 coisas que Esther tinha, Senhor: sabedoria, coragem e humildade. Nós precisamos disso. Dá pra gente sabedoria, coragem e humildade. Nos ensina o temor do teu nome. Coloca pessoas para nos mentorear e nos direcionar como tu colocaste Mardoqueu na vida de Esther. Nos dá, Senhor, a coragem para que a gente peça o que precisa ser pedido. E dá, Senhor, graça à nossa vida aos olhos dos reis e rainhas dessa terra para que possamos ir ainda mais longe.
Como eu tenho ensinado essa semana, a Tua graça é o mais importante, Senhor, e é isso que nós queremos e pedimos nessa sexta-feira. Muito obrigado pelo Teu amor, Tua graça. Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Amém. Deus te dê paz, prosperidade, compartilha a série Esther para todo mundo, manda para o máximo de pessoas, curte esse vídeo. Se você não assinou esse canal, assina o canal. Ó, domingo agora, depois de amanhã, já tem mensagem. Todo domingo, 10 horas da manhã, tem pregação no YouTube. Bota o seu celular para despertar, gente. Bota aí para despertar agora. Você vir comigo, não perder nada, porque você precisa assistir essa pregação poderosíssima desse domingo. Tá bom? Vou passar agora o vídeo do Método Destiny e eu te espero aqui em Alphaville, São Paulo. Quero ser teu professor e teu mentor nesses 3 dias. Te dar um certificado internacional do Instituto Destiny de Orlando, em especialista em princípios milenares. Você vai se tornar realmente uma pessoa que vai fazer a diferença. Eu faço votos de paz e prosperidade. Fica com esse vídeo e até segunda-feira, 7h57. Certa vez, uma pessoa me disse: eu sou boa filha, venho de uma boa família, mas não consigo casar e ter a minha própria casa, a minha própria família. Por que eu estou passando por isso? Perguntas assim parecem não ter resposta, não é? Errado. Elas têm resposta sim. Assim como a pergunta que um líder religioso me fez esses dias. Tiago, eu estou há anos na obra do Senhor, mas não consigo prosperar. Olha que eu conheço uma pessoa que nem acredita em Deus e é milionária. Por que isso acontece? Tem mais uma que eu quero te contar. Um homem muito rico chegou para mim esses dias e disse: eu tenho dinheiro e poder, mas o que eu preciso fazer para ter paz? Nessa década em que eu tenho estudado o livro da sabedoria eterna e o comportamento das pessoas, eu entendi as respostas e todas elas estão nos princípios milenares. O problema é que as pessoas confundem tudo. Muitas sabem que é preciso plantar para colher, só que plantam batata, mas esperando colher morango. Eu escrevi o Método Destiny para desfazer de uma vez por todas as dúvidas sobre o que são princípios. Esse aprendizado é o caminho para uma vida de paz e prosperidade. Cada princípio que você cumprir vai gerar um resultado diferente e específico. Se você entender isso e colocar em prática, guarde bem o que eu estou lhe dizendo. Tudo vai mudar.